Ora, muito bom dia, aqui estamos nós para o nosso encontro matinal. Diário, já sabe, sempre às 8 da manhã, a Cor do Dinheiro, tanto em direto no Facebook, como mais tarde no YouTube e também no site acordodinheiro.pt. E em breve, como eu tenho vindo a anunciar há umas semanas, nós iremos ter uma novidade em matéria de diretos. Bom, ou seja, vamos aumentar o número de plataformas onde passamos a estar em direto. O que é que eu tenho para si hoje? Antes de mais, já agora quem está a ver que me diga com um polegar para cima, está a chegar tudo bem do ponto de vista de imagem de som. Maria Virgínia, muito obrigado, parece que está tudo bem. Vamos lá, a agenda de hoje é lixada, perdoem-me a expressão, é mesmo grande, tem muita coisa para falar. Primeiro ponto, para dizer que ontem eu estou cada vez mais convencido que o Sr. Presidente da República já iniciou o seu período de recandidatura. Não foi só aquele problema, aquele ponto relativo à lei da Uber, foi também a forma como ele reagiu ontem à questão de saber se a Assembleia da República, se o Governo escondeu ou não o relatório sobre os incêndios de Pedrógão, onde se diz que houve distribuição de provas. A certa altura, quando os jornalistas perguntaram ao Presidente da República o que é que ele achava, ele diz, eu não tenho que achar nem deixar de achar, não vi o relatório, mas a questão não é essa. O Sr. Presidente da República tem que dizer, em abstrato, se esconder este tipo de informação é compatível com a natureza democrática de um regime. Mais nada. Bom, segundo ponto, eu já vou voltar a este tema mais tarde, como pode ver aí pela agenda. Segundo ponto, que tem a ver com o salário mínimo. Nós falámos sobre isto aqui ontem e eu volto a dizer, não pode haver crescimentos contínuos de salários sem haver aumento da produtividade. A menos que a gente queira, a prazo, caminhar para um novo desastre. E já tivemos 3, como sabe. Bom, o Presidente da República, quando questionado sobre o assunto, diz ainda é prematuro falar sobre isto. Não é não. Ou seja, prematuro porque estamos a falar para o salário mínimo de 2019? Não é prematuro. Porque o problema aqui não é saber se deve discutir agora ou se deve discutir em outubro, quando se faz o Orçamento de Estado. É compatível, aquilo subir para 650 euros, é compatível com a economia, com a produtividade que nós temos. O Presidente da República sabe isto muito bem, já começou a fugir com o rabo à seringa, não é? Porque dá jeito de começar já a fazer pré-campanha. Isto são os primeiros sinais que eles vão recandidatar. Mas a gente sobre isso, oportunamente, haverá de conversar. Bom, o que é que temos na agenda? Primeiro ponto. Toda a gente em Portugal, não sei se reparou ontem, olha, Santos Silva no Governo, Castro e Almeida no PST, não sei quantos no PS, olha, Pedro Silva Pereira no PS, mais uma porrada de gente. O Presidente da República foi confrontado ontem com um corte naquilo que são os fundos que virão no futuro da União Europeia para países que fazem parte da coesão. E a resposta foi, isto é um mau começo. Espera aí, mas é um mau começo porquê? Então a União Europeia está-se a debater com a saída de Inglaterra, portanto menos fundos que entram. Nós temos sido bafejados autenticamente, bilionariamente pela sorte nos últimos 30 anos com fundos que vêm da União Europeia. Nos casos aproveitamos bem, noutros casos malbaratamos os fundos. E o que é que a gente está à espera? Que aquela malta lá de fora esteja continuamente a aumentar os fundos para Portugal? Como dizia muito bem o Sr. Jean-Claude Juncker ontem, repare, houve países que estavam em muito má situação e, entretanto, subiram, aumentaram, cresceram com tudo isto que nós fizemos nas últimas décadas. Está certo. Nós não podemos continuar continuamente à espera que nos enterrem para aqui bilhões de euros. Ainda para mais que não tenho muito bem a certeza, e toda a gente lá fora tem noção disso, que nós saibamos gerir isso muito bem. Aliás, se você analisar para os últimos 30 anos, há bons exemplos, mas há péssimos exemplos. E, portanto, é natural que as prioridades se virem para outros sítios. Mas isto não é uma decisão definitiva da Comissão Europeia, mas há de haver outro tipo de instrumentos para criar, nomeadamente aquele embrião do Ministério das Finanças Europeu. Ou seja, fundos para a estabilização macroeconómica é uma coisa que a gente precisa bastante. Olha, vai haver fundos para a reconversão estrutural das economias, outra coisa que nós precisamos de como pão para a boca. Olha, diga-me uma coisa, você acha que o Ministro dos Negócios Estrangeiros falou disto? O Sr. Presidente da República falou disto? Os deputados falaram disto? Não. Só estão preocupados com a massa que entra. Moral da história, esta gente não sabe gerir, esta gente é a generalidade da classe política portuguesa, à esquerda e à direita e presenças da República, esta gente não sabe gerir um país sem dinheiro. Ou seja, não são capazes de ter ideias, ser criativos. Fazer política é ser criativo. Não é dizer assim, toma lá aqui umas massas, toma lá umas massas, olha lá a autarquia aqui, as empresas acolá. Não é assim.
Isto é fazer política com dinheiro. Não pode continuar a ser assim. Não pode. Bom, segundo ponto. O PS demarcou-se ontem, finalmente, de Manuel Pinho e de José Sócrates. E logo pela mão de Carlos César, presidente do PS e líder parlamentar do partido. No programa da TSF, Carlos César às tantas diz assim, a vergonha até é maior no caso de José Sócrates. Bom, mas depois tem o cuidado de dizer, bem, se tudo isto se confirmar. Bom, primeira pergunta, porquê é que o PS demorou tanto tempo para se demarcar de José Sócrates? Bom, Manuel Pinho é outra história, mas enfim, porquê é que demarcou tanto tempo, porquê é que levou tanto tempo para se demarcar de José Sócrates? Você recorda estas críticas que nós fizemos aqui na semana passada, tanto ao PST como ao PS. O PS, por maioria de razão, porque José Sócrates foi secretário-geral do partido e foi primeiro-ministro do PS, por maioria de razão devia ter-se demarcado mais cedo. Não se demarcou porquê? Olha, miúfa, aquilo causa um mal-estar muito grande dentro do partido, não é? Porque José Sócrates foi o líder, porque mais ele tem lá muitos apoiantes ainda. Bom, é curioso ver como João Galamba, que era um indefetível de Sócrates, agora parece que já começa a colocar algumas dúvidas. Mas enfim, é natural, é da política, a política é assim. Bom, mas dizia eu, José Sócrates ainda tem muitos apoiantes, inclusive dentro do parlamentar do partido. E, portanto, estar aqui a denunciar, ou então a demarcar-se claramente, José Sócrates era um sarilho. Até porque, como sabe, ele hoje em dia é uma youtuber profissional, não é? Ou seja, aliás, aguardemos pelo próximo vídeo de YouTube, porque eu suspeito que ele se vai atirar à liderança do Partido Socialista. Bem, como já fez no passado, aliás. Como sabe, no caso do processo dele, ele já se sentiu dessolidarizado e já veio várias vezes criticar a liderança do partido e o próprio partido. Bom, mas há aqui uma coisa que convém dizer no meio disto tudo, que é, apesar do atraso do PS, há um aspecto muito importante. É que não pode ser apenas Carlos César demarcar-se de José Sócrates, nem de Manuel Pinho. Tem de ser o primeiro-ministro, tem de ser o secretário-geral do partido. Porquê? Porque o secretário-geral do partido é que vincula o partido às decisões. Mas tem de ser o primeiro-ministro. Porquê? Porque ele tem no governo, como nós falámos aqui há 2 semanas, ou há 1 semana e meia, ele tem no governo ministros que foram ministros de José Sócrates. E não só ministros de Estado. E, portanto, gente que nunca viu nada. E em alguns casos é estranho, como eu disse aqui na altura. Mas pronto, eu admito que há pessoas ingênuas e que não se questionam quando vem alguém a gastar dinheiro daquela maneira. E, portanto, até percebo isso. Mas, repare, para não ficar em dúvidas sobre isto, era bom que o Primeiro-Ministro viesse também ele próprio dizer claramente, espera aí, nós estamos demarcados, nós não temos nada a ver com isto. Não é? Mas faça a justiça que investigue, e se houver razão para tomar certo tipo de decisões, que se tome. Este é um aspecto crítico naquilo que é a liderança de um partido e é a liderança de um governo. Mas como você já percebeu, António Costa mandou Carlos César à frente um bocadinho para testar as águas. Bom, isto não pode ficar por aqui. E vamos estar atentos. Bem, terceiro ponto. Soubemos ontem que a Caixa Geral de Depósitos colocou de lado 103 milhões de euros. Ouviu bem? 103 milhões de euros. Para quê? Para fazer face a prejuízos relacionados com aquela operação de Valde do Lobo, decidido pelas administrações anteriores, está a ver? E que esta administração atual, do Dr. Paulo Macedo, está a tentar limpar. Como António Domingos, quando lá chegou, também tentou limpar. Bom, primeiro ponto, está a ver o que é a ruína desta operação. Isto ainda não está concluído. Mas já se sabe que a Caixa vai perder lá uma batelada de massa. Estes 103 milhões de euros são uma vergonha, não é? Mostra a que nível se tomou uma decisão de emprestar dinheiro a um empreendimento que afinal parece que não tinha viabilidade, não é? Parece não, está confirmado. Ou seja, a pergunta que tenho para fazer é esta. Quem tomou aquelas decisões em sede de Comitê de Crédito na Caixa Geral de Depósitos foi por incompetência? Eu sei que nós nunca conseguimos prever tudo. Às vezes um projeto parece muito bom e depois corre mal. Às vezes um projeto parece péssimo e depois corre muito bem. Mas repare, isto não é empreendedorismo. Estas coisas de correr bem e correr mal são coisas típicas do empreendedorismo. Nós não podemos achar que na decisão de crédito de um banco isto pode ser feito com esta ligeireza. E repare, não há ninguém investigado por isto, há outras histórias, não é? Ou melhor, não há ninguém investigado. Como sabe, no caso do processo Sócrates, o Ministério Público anda a perguntar ao Primeiro-Ministro, ao ex-Primeiro-Ministro, como é que se ele teve ou não intervenção ali. Mas pronto, dentro de quem tomava decisões, bem, já alguém foi responsabilizado por isto? Não. A Caixa Geral de Depósitos é um banco público. E como você vê, isto vamos para o quarto ponto já, como você vê, quem vai pagar isto quem é? É você. Não é? Através de todo aqueles aumentos de capital que foram feitos na Caixa têm a ver com isto. Bom, indo para o quarto ponto, isto dá-nos uma ideia dos desmandos que houve
na gestão da Caixa Geral de Depósitos no passado. E isto é aquilo que nós não queremos ver no futuro. Bom, mas só não iremos ver no futuro se estivermos atentos. E a sensação que me dá hoje em dia, não é apenas neste nível, é a outros níveis, é que nós continuamos muito distraídos. Porque há decisões que os governos continuam a tomar que são decisões erradas ou que não são decisões inteiramente bem fundamentadas. Bom, último ponto da conversa de hoje. Último ponto não. Ontem soubemos pelo Jornal Público que o Governo terá escondido um relatório ao incêndio de Pedrógão que diz que houve destruição de provas. E o argumento disto é sempre o segredo de justiça. Não há segredo de justiça aqui. Não pode haver segredo de justiça aqui. Se alguém destruiu provas para mostrar a incompetência e o crime que houve naqueles incêndios, meus senhores, isto é um escândalo do mais grave que existe a nível da República. E isto não pode ser branqueado. Eu sei que a Autoridade Nacional de Proteção Civil não dava jeito nenhum que certas coisas fossem conhecidas. Mas olhe, azar. Quem está naqueles lugares, quando aceita os cargos, é para ser responsabilizado. Se aceitou para estar ali, tem de aceitar as consequências daquilo que se passou com os incêndios de Pedrógão. Mas, como perguntava uma senhora, Carolina, eu não lhe vou dizer o nome, na semana passada dizia assim, você distraiu-se, porque avisou aqui há uma semana e meia que não havia nada pronto para os incêndios. Você não falou na semana passada, é que no dia seguinte a termos falado disto, houve uma série de incêndios lá em cima no Norte. Mas, como referem os jornais de hoje, nos primeiros incêndios deste ano, nomeadamente aqui na Zona Centro, já houve descoordenação. Olha, entre a GNR, o grupo da GNR, da Proteção Civil, helicópteros que não estavam onde deviam estar, está a ver. Nós estamos a começar a época de incêndios. Nós tivemos sorte este ano, começou a chover em março, porque senão a esta hora já estávamos ó tio, o que é que se passa aqui? Mas, como sabe, também não sei qual é que é o jornal de hoje, mas eu daqui a pouco já lhe digo, que diz que o facto de terem vindo técnicos estrangeiros de incêndios, nomeadamente de Espanha, aqui para Portugal, para connosco analisarem o que é que nós estamos a fazer, o que é que estamos a fazer, já causou tensões na Proteção Civil. Who the fuck cares? Eu não estou nada preocupado como cidadão com o ego de quem está na Proteção Civil. Até porque quem está na Proteção Civil já provou incompetência em 2017. Não estou nada preocupado com os egos destes senhores. Estou preocupado em perceber que um país que reduziu brutalmente os incêndios em pouco mais de 10 anos, que se chama Espanha, nos venha cá explicar como é que isto se faz. E, sobretudo, porque eu sei que há gente em Portugal como é que isto se faz, que sabe como é que isto se faz e não consegue mudar as coisas. Ontem, numa entrevista na RTP, o engenheiro Tiago de Oliveira, que é uma pessoa que sabe muito bem aquilo que tem que ser feito, falou nas entrelinhas. Vá lá ver a entrevista. Porque há uma certa altura em que todos nós ficamos com a sensação que ele está preocupado. Está genuinamente preocupado. E está preocupado porquê? Porque, como ele bem diz, bom, isto não se muda de um dia para o outro. É como apanhar um comboio em andamento, um avião em andamento. Pois é, isto não se muda de um ano para o outro, é verdade. Mas pode mudar um bocadinho mais depressa em cada ano, não é? Se nós não tivermos autarcas a dizer que não conseguem limpar a floresta até 31 de maio deste ano, se nós não tivermos autarcas a dizer que, afinal, que não se pode fazer em 3 meses o que não se fez em 44, isto é uma desculpa vergonhosa, que os senhores autarcas deviam ter vergonha, devia estar para aqui a dizer, e se não tivermos autarcas que dizem que andam para aqui a choramingar só para receber mais dinheiro. Se nós tivermos gente da Proteção Civil que anda para aqui armada aos egos, em vez de perceber que alguma coisa tem que mudar neste país. Se nós não tivermos autoridades que gerem os bombeiros, que não andem aqui a tentar canalizar só verbas para o combate e não para a prevenção, e se nós tivermos também a sensação, ou conseguirmos convencer quem manda nos bombeiros, que aquilo não é um organismo autónomo, aquilo tem de se integrar dentro de uma estrutura que prevê e combate incêndios em Portugal. Ou seja, há uma série de lobbies metidos nisto tudo que têm que ser chamados à razão. E este é que é o ponto fundamental. Você está mesmo convencido que a gente consegue mudar isto? Eu não estou. E eu rezo a Deus, porque sou católico e sou crente, que este ano nós não tenhamos nem um arremedo daquilo que aconteceu o ano passado. Até por uma razão. Não é verdade quando se diz que não vai arder, porque já ardeu. Há muito para arder. E quem diz isto não conhece o país. Portanto, é bom que a gente esteja atento, é bom que a gente esteja a prevenir, que é para daqui a uns meses não dizer assim, olha, afinal ninguém tem responsabilidade para isto, foi a pior coisa da minha vida, não sei quantos, pá, e que é uma tragédia e tal, e estamos todos pena e o diabo a 4. Não pode ser, tem de haver responsabilização nesta matéria. Bem,
Eu vou ficar por aqui com a Cor do Dinheiro, com o comentário matinal de hoje. Vou recordar que lá por volta das 19h30 vamos ter o Think Tank desta semana e vai ser um assunto bem interessante. Vamos ser provocatórios hoje. E já agora, dizer que também entre hoje e amanhã provavelmente iremos fazer também uma conversa improvável. Olha, só tenho que agradecer o número de seguidores que vai aumentando, tanto na página profissional como nesta. Quero agradecer-lhe estar desse lado. Só me falta pedir mesmo para colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até ao Think Tank. Até logo.